Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, me chamo Márcio Coutinho, sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Hoje nosso vídeo vai ser um vídeo excepcionalmente importante, porque nós vamos conhecer quem foi o quarto pastorinho de Fátima, de venerável apóstolo de Fátima rumo à beatificação. Nossa Senhora transformou o cônego formigão em um verdadeiro apóstolo de Fátima e quer que você seja também um outro apóstolo de Fátima. Nós vamos conhecer de um devoto de Nossa Senhora de Lourdes, passa a ser um grande devoto e propagador da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Também vamos ver uma coisa, o reconhecimento que ele deu da maturidade excepcional que aquelas 3 crianças tiveram diante das aparições de Nossa Senhora. Vamos mostrar que diante das últimas aparições ele se manteve distante, mas a graça nunca deixou ele. Também vamos poder ver também como ele foi um novo apóstolo de Fátima. Vamos mostrar como São Paulo foi derrubado e Nossa Senhora derruba ele diante da incredulidade, né? Ele era cético, um pouco cético diante das aparições, mas depois tornou-se um verdadeiro apóstolo de Fátima. Veremos também os colóquios íntimos e misteriosos que ele tinha com Jacinta, a qual foi o motivo que Nossa Senhora revelou a Jacinta para falar para ele, aonde ele funda uma comunidade, uma ordem religiosa, religiosas reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Também foi dos poucos padres que as crianças gostariam de se aproximar. Nós vamos ver tudo nesse programa excepcional e vamos ver a importância que é se tornar um apóstolo de Fátima. Porque Nossa Senhora quer que nós tenhamos só 4 pastorinhos de Fátima, mas não 5, 6, 7, mas milhares de apóstolos de Fátima, não só no Brasil, em Portugal, mas no mundo todo, onde vai divulgar essa belíssima e importantíssima mensagem de Nossa Senhora. Então começa hoje, agora, nosso programa Devotos de Fátima. Estou um pouco gripado, estou com a voz um pouco diferente, mas o apostolado de Nossa Senhora nunca deve parar. Então estou fazendo um esforço um pouco aqui para que possa fazer esses vídeos, para os vídeos não pararem e todos estar continuamente vendo os vídeos aqui no portal do YouTube, Boletim Devotos de Fátima, ou nas redes sociais que a campanha também divulga. Então, antes, eu vou lembrar de vocês, todos vocês têm a possibilidade de estar ligando para o 0800 608 6246 e colocar suas intenções para a missa nesse próximo sábado. Pode pôr essa intenção de como Nossa Senhora poder fazer, transformou a alma daquele padre que não acreditava nas aparições, de fato tinha um pé atrás e depois se tornou um grande apóstolo, ao ponto de ser considerado o 4º pastorinho de Fátima. Então, pensamos colocar nessa intenção dessa missa nesse sábado para que Nossa Senhora também nos transforme, assim como transformou essa vida desse padre, grande padre heróico, que já é venerável, está rumo à beatificação, tá bom? Então, vamos começar o nosso programa agora. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para possa estar continuamente sendo avisado dos próximos vídeos e também propagar esse vídeo, para que muitas pessoas conheçam como Nossa Senhora toma corações, converte as pessoas de forma profunda, tá bom? Então vamos começar aqui. Convém, entrar no tema que o Papa Francisco aprovou no início o processo de beatificação por suas virtudes heróicas do apóstolo de Fátima, o cônego Manuel Nunes Formigão, conhecido também como 4º pastorinho de Fátima. Foi aprovado em abril de 2018. Então, uns 2 anos atrás, já se deu esse início. Para sua beatificação final, é exigido pelo menos um milagre. Então, nós podemos ter um grande devoto, né, um intercessor diante de Nossa Senhora, que nós podemos pedir as graças diante desse venerável cônego formigão. O venerável apóstolo de Fátima que vai rumo à sua beatificação. Um pequeno histórico para ter ideia do que foi esse grande apóstolo de Fátima. O cônego formigão nasceu em Tomar, em Portugal, em 1883. Formou-se padre em Roma e voltou para Portugal. Mas antes ele passa em Lourdes. E aí eu vou comentar um pouquinho de um grande devoto de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora queria que ele
tivesse essa devoção para completar, para mostrarmos como a mensagem de Lourdes e Nossa Senhora de Fátima tem muito em comum. Ele se tornaria, antes de tudo, um grande propagador da mensagem de Fátima. Foi fundador, como tinha dito, das religiosas reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, né? Foi uma revelação que Jacinta fala para ele que Nossa Senhora queria uma reparação das ofensas contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ele também cria uma revista chamada Stella, em latim, autor de diversos livros, publicações, e ele, com muito lado humilde, ele usava um pseudônimo de Visconde de Montello. E a maioria das bases dos livros que as pessoas, Monsieur William Thomas Walsh, tá aqui sobre o livro de Fátima, ele se baseia muito dos escritos, porque ele estava presente, esteve presente na última aparição, o famoso Milagre do Sol. Ele também fundou o jornal, o Guarda, e depois vem Voz da Fátima, português, né? Seria Voz de Fátima, a Voz da Fátima, a qual inspira a campanha também, fez um programa que era para rádios, chamado Voz de Fátima, né? Foi responsável pelo relatório da comissão encarregada do estudo de estudar oficialmente a veracidade das aparições, entre 13 e 14 de abril de 1930, que permitia, a partir dessa declaração desse documento, né, o bispo de Fátima, foi permitido o culto oficial de Nossa Senhora já. Então, ele participou, ele era muito, muito estudioso. Até nos vídeos anteriores eu falava Doutor Formigão, porque ele era muito especializado, mas no próprio livro do William Thomas Walsh não considera que era o padre, e que depois se tornou um cônego, né? Então vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Como eu tinha dito, várias partes, né, dele foi muito interessante. Vamos começar por que ele se tornou de devoto de Nossa Senhora de Lourdes a Nossa Senhora de Fátima. Ele tinha ido a Lourdes logo depois de formado padre. Ele foi como sacerdote levita para cuidar dos doentes. E chegando em Lourdes, ele tomou muita afeição à devoção a Nossa Senhora. Sentiu muitas graças. Eu acho que qualquer um que vai lá, né, vê a presença real de Nossa Senhora ali. E ele começou e fez o seguinte propósito, que ele seria o grande divulgador da devoção de Nossa Senhora de Lourdes em Portugal. Então ele regressa a Portugal, sua terra natal, e vai lá fazer o apostolado de divulgar a mensagem a todos os milagres, as aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Mas, isso aqui é interessante, Nossa Senhora tinha um desígnio dele maior. Ela queria que ele não se tornasse só um apóstolo de Lourdes, mas um apóstolo de Fátima. E a partir daí ele vai tomando contato com as aparições. Mas ele, referente a Nossa Senhora de Lourdes, ele estava com o coração aberto, mente aberta. Porém, com Nossa Senhora de Fátima, ele estava muito receoso, né? Não é só naquela época, não. Hoje tem muitas almas católicas que ficam um pé atrás da mensagem de Fátima, mas como ele estava com a coisa, Nossa Senhora vai transformá-lo em um grande apóstolo de Fátima. Então ele começa aqui, uma coisa aqui. Em maio, ele dirige a carta ao cardeal, né, de Portugal. De 13 de maio a 3 de outubro de 1907, verificava-se as aparições de Fátima. A princípio, eu não acreditava na sua sobrenaturalidade, nem na sua realidade. Lourdes enchia-se a alma e o coração. Não havia numa ou outra o mesmo pequeno espaço para Fátima. Quer dizer, ele estava aberto realmente à graça de Nossa Senhora de Lourdes, mas Nossa Senhora de Fátima vai conquistar ele. Todo o meu empenho era provar a inalidade das aparições anunciadas pelos pastorinhos da Serra de Arim. Quer dizer, ele foi não com ímpeto, com um devoto, um curioso, não, ele foi para lá para mostrar que aquilo ali era falso, não era a mão de Deus. Mas isso obrigou-me a estudar de perto os acontecimentos que se desenrolaram na Cova da Iria, e esse estudo acabou por me convencer da sinceridade dos videntes e da verdade das suas afirmações. Isso já é um pós, ele escreve disso. Ele vai escrever. E é interessante que, para ver como Fátima era extremamente estudada, porque a mensagem é uma mensagem muito forte. Ela mostra uma crise da humanidade, uma crise de fé, uma crise na
próprio seio da igreja, ele mostra a crise das pessoas já não acreditarem e os castigos que virão de Fátima. Então estava sendo realmente estudado, a crise, as guerras nesse período, pós final de Primeira Guerra Mundial, já início da Segunda. Então o mundo estava conturbado. Então tinha uma comissão que estava estudando em Roma como é que eram essas crianças, né? E é interessante que eles falam que eram aquelas crianças, depois das aparições, elas tomaram uma certa maturidade e uma responsabilidade pessoal enorme, que pouco até muitas vezes se encontra em pessoas maduras. E aí, então, essa comissão, que era de vários aqui, um congresso de peritos de psicologia, filosofia, ciências, reuniu-se em Roma e, em A Face da História, concluiu que o fato houve exceções e os pastorinhos de Fátima constituíram uma verdadeira excepção de maturidade e de responsabilidade pessoal. Foi um dom excepcional de Deus que lhe foi concedido e instruído através das aparições angélicas. Então, quer dizer, as crianças aparentemente não eram só aquelas pessoas que iam na casa dela, né? A dona Maria Rosa ficava furiosa, entrava na cozinha dela, que estava observando como as crianças eram, mas não, tinha toda uma comissão por detrás que estava estudando que realmente é aquelas 3 crianças. Por que Nossa Senhora escolheu aquelas 3 crianças? Até então eu acreditava que era Nossa Senhora. Outro ponto também, que é em que mostra que certa vez ele tinha chegado ali na 5ª aparição, né? Mas ele tentou ir na 6ª, e entre a 6ª e a 8ª aparição, que ele foi presente, estava presente no Milagre do Sol, mas antes ele foi então na 5ª aparição, e ele ficou com um certo escrúpulo. Ficou uns 300 metros do local das aparições, né? Se distanciou. Mas a graça de Nossa Senhora, a graça de Deus, que Nossa Senhora estava pedindo a Deus, Nosso Senhor, não se distanciava dele. E aí ele foi o motivo que ele recebeu muitas graças nesse ponto. Como ele estava com o coração um pouco fechado, né? A alma fechada das aparições, foi pouco a pouco Nossa Senhora foi agindo. E ele narra o quê? E quando ele estava distante, e ele ficava impressionado, aquela multidão de pessoas que vinham de todos os rincões do mundo a ver, estar ali, pedir uma graça, ou realmente fazer um ato de afeto a Nossa Senhora, e via nos semblantes, no rosto daquelas pessoas, uma coisa que não podia ser uma coisa enganada, não podia ser uma coisa falsa, não é uma coisa do demônio, tinha uma certa verdade. E aquilo ali agiu na alma dele, vendo que ele ficava muito espantado por causa disso. Como é que aquelas crianças, será que aparece, não aparece? E aí sim, depois, ele fala que voltou, até que regressei de Fátima mais cético que nunca, apesar de ter me comovido bastante ao contemplar a fé ardente e piedosa sincera dos romeiros durante a minha longa viagem. Concorreu sem dúvida para isso a circunstância que me haver conservado na estrada, longe do local das aparições, onde nada ou quase nada tinha podido observar. Ele não viu as hienas mexer, as crianças rezarem, todos rezarem o texto, ele só assistiu ali de distância. Mas a graça não distanciou dele. Outro aspecto interessante também, Nossa Senhora queria derrubar o padre Formigão do cavalo. É o novo São Paulo de Fátima. E acontece que ele, como tinha dito, ele não estava muito cético, muito cético mesmo. Muitas vezes as pessoas que estudam muito tendem a muito enquadrar nos esquemas de estudo a vida real. E a vida real não é bem assim. Nosso Senhor age de formas muito diferentes, não simplesmente um esquema científico, né? Hoje muitas vezes as pessoas, não, cadê o estudo científico? Se tiver estudo científico, não acredito. Então, imagine Deus criar essa humanidade, os homens, toda a perfeição do universo, a própria natureza humana, a natureza angélica por estudo científico. Estaria perdido, né? Teria feito mais perto de uma arte de Picasso, toda deformada, né? Mas as pessoas são levadas muito ao ego de achar que as coisas só são reais, são verdadeiras, naquilo que ela entende. Não, ela já existe lá as coisas, né? Simplesmente era um pouco das ideias já remanescentes do humanismo, né, que estava impregnado no meio católico. As pessoas não tinham bem claro isso, né? É uma advertência até hoje. Hoje está transformando
no famigerado relativismo, né? Será mesmo? Não? As pessoas começam a colocar próprio obstáculo na graça de Deus. Isso é uma advertência, nós temos que tomar muito cuidado. E aí então acontece que no dia 27 de setembro ele volta a Fátima para interrogar os videntes, né? O outubro foi a última aparição. Logo depois da quinta aparição, ele vai a Fátima e vai... Aí que ele toma contato com as crianças, Nossa Senhora como que derruba ele do cavalo. E aí começa a receber realmente inúmeras graças, ele vai correspondendo. Também não basta só receber, tem que corresponder às graças do Nosso Senhor, as graças que é pedida por Nossa Senhora. E aí sim ele vai realmente se tornou como São Paulo, que Nosso Senhor derrubou do cavalo e ainda perguntou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí acontece aqui, no dia 27 de setembro voltei lá, ele descreve a Fátima, para interrogar os videntes, e confesso que me impressionou profundamente o tom de convicção e sinceridade com que descrevia os fatos que afirmavam ter sido testemunhas. Mas só no dia 13 de outubro, que foi a última aparição de Fátima, e convém lembrar que Nossa Senhora prometeu uma 7ª vez, que não ocorreu até hoje, quando presenciei o fenômeno solar, o milagre do Sol, e que reconhecia a importância dos sucessos maravilhosos de Fátima, e resolvi conceder, por minha iniciativa e por mero prazer intelectual, ao inquérito tão profundo e minucioso quanto o comprovava o cumprimento dos meus deveres profissionais. Quer dizer, aqui tinha um pouquinho de ego dele, mas ele fala que ele foi além. Em certo ponto, Nossa Senhora utilizou ele como um mecanismo da graça, porque a partir dos estudos dele veio, anos depois, vem confirmar e dar liberdade ao culto de devoção a Nossa Senhora publicamente, como tinha dito, que foi em 1930. Então ele foi muito minucioso, então ele colocou os pontos. E todos os estudos depois vêm como base do padre, do cônego Formigão, o apóstolo de Fátima. E então ele funda várias instituições, como tinha dito já no começo. Ele faz isso, depois ele toma uma posição, e aqui vai os colóquios íntimos com Jacinta. Então, no vídeo anterior eu falei sobre Jacinta, sobre o centenário do falecimento dela. Vale a pena rever esse vídeo, e vocês vão entender que eu falo muitas vezes do Dr. Formigão, que era o padre, o apóstolo de Fátima, o cônego Formigão, padre, e que lá ela coloca que ela participou muito de todos os 2 anos de dores, de sofrimento, holocausto que Jacinta teve, e ele foi muito lá, ele estava em Portugal, conversava muito com Jacinta. E dessas várias conversas, ele teve, como ele chama, né, colóquios íntimos e misteriosos com Santa Jacinta. E é a partir daí que Nossa Senhora revela a Jacinta para que ele possa fundar. E ele inspira-se e funda a religiosas reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Então ele fala aqui: e assim conclui apelando ao seu carisma de fundador. A causa de minha intervenção e de toda a minha ação na obra das religiosas reparadoras foi um recado de Nossa Senhora, transmitido diretamente para mim por intermédio da vidente Jacinta, Santa Jacinta, quando lhe apareceu nas vésperas da morte no hospital de Dona Estefânia. Quando ela estava no finalzinho das dores, vale muito a pena ver esse vídeo, que ela sofreu tremendo. Nossa Senhora pediu, Nossa Senhora aparece para ela: querer sofrer mais pelos pecadores? Santa Jacinta: sim, quereis. Então ela ficou mais 1 ano de agonia. E quando ela teve o ápice da operação que tirou, naquela época não tinha muita mecanismo, anestesias boas assim, tirou a 2 costelas dela, ela sofreu tanto, que ela: ai, Nossa Senhora, mas eu quero sofrer por vós. E quando terminou o ápice das dores, Nossa Senhora tinha acabado com as dores, ela não sofreu mais dores. Ela morreu sem nenhuma dor, né? Só com o amor a Deus Nosso Senhor. Então, esse foi o caso muito interessante dos colóquios íntimos misteriosos com Santa Jacinta. Tem outro aspecto também, que ela é de uns poucos padres
as crianças gostavam de aproximar. O primeiro foi no início já da Lúcia, né, que ajudou na primeira comunhão. Todos vão lembrar dos primeiros vídeos, vale a pena entrar no playlist do boletim Devoto de Fátima, vai ter vários outros vídeos no início das aparições, que foi acho que da primeira comunhão da irmã Lúcia, que o padre Santo Cruz, né, que era Francisco Rodrigues da Cruz, e ele já tinha um odor de santidade, era conhecido e já se chamava o Santo Cruz. Ele foi um dos primeiros padres que tiveram certa abertura, ele tinha dado vários conselhos espirituais para como elas rezarem, e o segundo padre que mais se aproximou, que elas queriam, outros elas fugiam, né, era o padre Formigão, o cônego Formigão, o venerável padre Formigão. E aí Lúcia relata por que gostava de tanto contato com ele. Olha que interessante. Interrogou-nos séria e minuciosamente o padre, né? Gostei muito dele, porque me falou muito da prática da virtude. Estou saindo um pouco de uma gripe, estou um pouco ruim, vou tomar um pouco de gole de água. Ensinando-me alguns modos de a praticar, quer dizer, a virtude. Então o padre ele também via a importância dele. Ele estava ali para ver se as aparições eram verdadeiras, mas de tudo ele era um pastor. Ele tinha que cuidar antes de tudo da alma do que das almas daquelas crianças. E que é o exemplo que todo padre deve seguir. Mostrou-me uma estampa de Santa Inês, contou-lhe o seu martírio e animou-me a imitá-la. Sua reverencíssima continuou, seu reverente, né, padre, continuou a ir lá todos os meses para o seu interrogatório, no fim da qual quase sempre me dava algum bom conselho com quem eu fazia algum bem. Isso é a própria irmã Lúcia narrando. Espiritual. Um dia disse-me: a menina tem a obrigação de amar muito a Nosso Senhor por tantas graças e benefícios que lhe está concedendo. Quer dizer, o vidente é muito interessante isso aqui. Tem a pessoa que tem a graça, o vidente ou a videnta, que vê Nossa Senhora, não basta, ele tem uma responsabilidade enorme. Ele tem que compreender a importância que ele foi escolhido por Nosso Senhor, por Nossa Senhora, por um santo, pelo anjo, né, no caso de Portugal, que é uma responsabilidade grande. Por isso, aquele que foi dado mais será mais pedido. Gravou-se tão intimamente na minha alma essa frase, acrescenta Lúcia, que desde então adquiri o hábito de dizer constantemente a Nosso Senhor, olha que oração bonita que a irmã Lúcia compôs: meu Deus, eu vos amo em agradecimento pelas graças que me tendes concedido. E ela comunica esse colóquio que ele teve com o padre a Santa Jacinta. E aí a Santa Jacinta e Francisco também. E aí, olha o que acontece. Comuniquei a Jacinta e seu irmãozinho essa jaculatória de que tanto gostava, que no meio das brincadeiras mais entretidas perguntava: você tem se esquecido de dizer a Nosso Senhor que o ama pelas graças que nos tenha feito? Quer dizer, na brincadeira, a seriedade, a maturidade que aquelas crianças tiveram. Mas o que é mais interessante foi a maturidade que o cônego Formigão fez de ver naquelas crianças uma inspiração, não só meramente pelo bom exemplo que aquelas crianças tiveram, mas pelo ardor, pelo amor que tiveram a Deus Nosso Senhor. E que esse amor e essa devoção deve sim nos inspirar. E o padre, o venerável, que está no rumo já da beatificação, né, cônego Formigão, seja também nosso modelo, assim como Nossa Senhora transformou ele em um grande apóstolo de Fátima, fazemos também que nós sejamos um apóstolo de Fátima. Esse apóstolo de Fátima é a devoção de Nossa Senhora, é ser um grande divulgador da mensagem. Agora vocês vão poder compreender um pouco, porque a campanha pede que se torne um apóstolo de Fátima, que ajude, antes de tudo, a propagar essa devoção a Nossa Senhora. Ajudando a propagar a devoção a Nossa Senhora, nós seremos também não só o quinto, o sexto, o sétimo, Nossa Senhora quer que sejam milhares apóstolos de Fátima. E essa importância, esse convite que Nossa Senhora faz, não um convite meramente para dizer que é apóstolo de Fátima, mas é para que nós sejamos aquele da corte de Nossa Senhora, né? A corte dos apóstolos de Fátima que Nossa Senhora tanto pede. Por isso você ligando por telefone 0800 608 6246 que vai aparecer aqui, você poderá se tornar, se tornará um apóstolo de Fátima.
será o grande beneficiador de inúmeras pessoas que não têm possibilidade de ter contato, receber uma medalha, receber um texto, receber uma estampa, mas que o apóstolo de Fátima é esse canal importantíssimo de divulgar a devoção de Nossa Senhora de Fátima, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A campanha tem inspiração não só aqui no Brasil, e no mundo todo tem a fazer aquilo que Nossa Senhora diz, que a grande promessa dela, que por fim o meu imaculado coração triunfará. Esse é o convite que Nossa Senhora está fazendo a todos nós. Nós seremos desses que participarão desse triunfo como flores de orações que nós fazeremos, do texto que tanto Nossa Senhora nos pede, de tantos modos de reparar os pecados, as ofensas a Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora. Esse é o convite. Se torna o apóstolo de Fátima, estaremos de tudo fazendo o que tanto Nossa Senhora nos pede. Então a todos eu desejo que se inscrevam também na missa, peço para todos nós, para que o Brasil seja realmente uma nação católica, uma nação onde Nossa Senhora dê um sorriso especial. Esse é o desejo de Nossa Senhora e esse é o desejo que nós queremos da campanha. A todos vocês se tornem um apóstolo de Fátima. Então a todos um salve Maria e até o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu vou falar sobre como receber a indulgência plenária. O céu está tão perto de nós, basta fazer pouquíssimas coisas pela misericórdia de Deus Nosso Senhor, que deu à Santa Madre Igreja o poder pela comunhão dos santos, de reparação do Nosso Senhor, de nós sabermos como podemos receber a indulgência plenária. O céu está muito mais perto de nós. Então esse fica para o próximo vídeo. Então até mais. Então que Nossa Senhora abençoe todos nós. Que Nossa Senhora de Fátima, Santa Jacinta, São Francisco, Nova Irmã Lúcia e o venerável Padre Formigão nos interceda e tornamos apóstolos de Fátima. Salve Maria!